que o curso terá tradução online simultânea para o inglês e para o espanhol. Estamos chegando aqui ao final e aí eu chamo aí a voz da razão aí para dar um recadinho aí para gente, tá? Boa noite a todos. Calepino, Balanço Existencial, 2 décadas. Autoreflexões iniciais a partir do léxico de Orto Pensatas. Você tem o hábito de fazer a síntese da sua vida todos os dias? Dica: fazer o registro diário, caderno proexológico e organizar em planilha os erros e os acertos. Sugestão: fazer pelo menos 3 meses consecutivos. Importante para se conhecer melhor e gerenciar melhor a própria vida. É a autogestão existencial na prática. O mais importante não é o quanto se gastou nesta vida, mas a aplicação dos aportes recebidos. O balanço existencial é a técnica de autoavaliação da própria vida, caracterizada pelo detalhamento do cotejo entre manifestações pessoais, anti- e pró-evolutivas, circunscrito a período arbitrariamente delimitado, tendo por saldo o indicador do nível de autocompletismo proexológico. Laine Losch, Enciclopédia da Conscienciologia. Somente com mega pergunta se chega ao balanço existencial efetivo. É necessário fazer um inventário para definir o planejamento. Assim se chega à autogestão existencial. Fazer o balanço existencial facilita o gerenciamento e a tomada de decisões na vida pessoal. Os 3 passos do balanço existencial. Segmentação, levantamento setorial nas diferentes áreas da vida para facilitar a análise. Exemplo, voluntariado, finanças, parapsiquismo, familiar, pessoal, dentre outros. Buscar o equilíbrio nas diversas áreas. Inventário, o levantamento dos aportes e retribuições, erros e acertos, entre outros. Saldo, o estabelecimento da diferença entre as manifestações pró-evolutivas e anti-evolutivas. Desafio, conciliar as diferentes áreas da vida para garantir a consecução da praxis por meio do autocontrole existencial. Acompanhamento, verificar se está sendo realizado na prática o que foi planejado. Balanço existencial, momento oportuno para fazer as autorreflexões sobre a própria vida. Oportunidade para intensificar as percepções sobre o gerenciamento da vida humana. Egocarmalidade. Toda praxis atende primeiro à egocarmalidade. É prioridade identificar primeiro os trafares e trafais para as reciclagens pessoais e depois melhorar junto ao grupo karma e após contribuir mais na policarmalidade. Empreendimento evolutivo. Não confundir quantidade com qualidade. A avaliação deve ser feita para qualificar o processo de interassistência, passando para níveis superiores, ou seja, não ficar no mesmo patamar por muito tempo. Retribuições. Nada recebemos de graça. Devemos fazer a aplicação dos aportes recebidos e isso é retribuição. É necessário retribuir os ganhos. Exemplo, aporte da escrita. Desvio de praxis. A vida humana não é fácil. Existem altos e baixos. Importante avaliar as propostas sedutoras que possam desviar a pessoa do objetivo principal nesta vida. Balanço existencial multiexistencial. Depende da lucidez sobre as vidas passadas. Porém, podemos identificar por meio dos traços, posturas, temperamento e relações, saber onde estivemos. Exemplo, manifestação religiosa ou bélica. Assim, é possível identificar o público-alvo interassistencial. Técnica. A técnica do balanço existencial ajuda muito para estabelecer as prioridades e, inclusive, planejar a retomada de tarefas com muito mais energia. É um diagnóstico para estabelecer o planejamento de curto, médio ou longo prazo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O intermissivista já tem informação e lucidez para fazer as escolhas e tomar as decisões. Portanto, é necessário colocar a mão na massa para o prioritário. Melhor fazer nesta vida ao invés de deixar para as próximas. Resiliência. Para fazer interassistência é preciso resiliência e fazer os ajustes necessários.
A realização contínua do balanço existencial por 20 anos, com a aplicação da resiliência, tem viabilizado as melhorias e a qualificação interassistencial. Repetições. O mais importante é olhar para as conquistas e as realizações, com a abordagem traforista e otimista. Omissões. Podem ser deficitárias ou superavitárias, assim como dosificar na interassistência? Ver o limite do outro, a cosmoética. Buscar o entendimento sobre o que é melhor para o momento evolutivo do outro. Metodologia. Para a realização do balanço existencial, há 2 etapas de autopesquisa. Etapa 1, balanço existencial, que é o que se discorreu sobre o assunto em todo o Calipino. Aí a autobiografia, a lista dos trafores, trafares e trafais, análise setorial das diversas áreas da vida, a segmentação, né? E a etapa 2, planejamento. Após o mapeamento dos aportes, erros, enganos, ganhos, perdas, etc., apura-se o saldo em cada área para fazer o planejamento das correções de rota. Avaliação. O balanço existencial é útil para identificar a qualidade da nossa praxis e para o alcance do completismo existencial. Pode ser utilizado de modo preventivo para evitar erros e desvios. É possível também identificar as melhores práticas para dar a continuidade aos projetos pessoais. Registro finalmente uma grande sincronicidade para mim. Também fiz o papel de voz da razão no Calipino sobre balanço existencial no ano passado. Agradeço ao professor Fausto Camargo, né, e toda a equipe Calipino. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos.